Olá, está começando mais um episódio do Pod Fametro, na verdade o 10º episódio. E nós vamos falar sobre um tema fundamental. Vamos falar sobre a radiologia. Quais são os avanços, quais são os desafios e a importância para a saúde. E eu não estou sozinha. Eu estou com alguns dos nossos convidados e para apresentá-los, desde já eu estou aqui com Raísse Souza, ela que é professora da FAMetro, tecnóloga em radiologia, atua nas áreas de medicina nuclear e densitometria óssea. Quase que não saiu, professora, mas saiu. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Muito obrigada por estar aqui e sempre convidada por vocês. Temos aqui também a professora Michele de Souza, ela que é tecnóloga em radiologia, especialista em docência e atua como professora também na FAMetro. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, sim, é uma honra estar aqui e agradeço muito pelo convite. E também temos aqui o acadêmico de radiologia que está no 5º período, Vinícius Santos. Vinícius, muito bem-vindo. Obrigado. Gente, e já vamos para o primeiro assunto, né, do bloco, que é como é que está o profissional hoje em dia no mercado, né? Quais são os maiores desafios que ele tem enfrentado? Mas antes da gente falar desses desafios, para quem está em casa, quem é o profissional de radiologia? Professoras? Eu respondo, você responde. Posso responder, né? O profissional Perfeito. de radiologia é aquele profissional que contribui para a área médica, área tecnológica. Nós temos a radiologia inserida não só na parte médica, como na industrial. Hoje nós temos a questão da veterinária, que está em avanço no nosso estado. Com relação à odontologia, a radiologia também está inserida. Então, a radiologia ela atua juntamente na parte médica em geral, com relação ao diagnóstico, com relação ao terapêutico. Então, assim, os médicos, eles precisam de diagnóstico para fechar melhor um tratamento para um paciente, e a radiologia, ela contribui amplamente nesses aspectos, trazendo o diagnóstico por imagem. E lembrando quem está em casa, pessoal, existem alguns dados aqui que a nossa produção trouxe, que é do Conselho Federal de Medicina, que diz o seguinte: hoje mais de 70% de todas as decisões clínicas no Brasil dependem de exames de imagem. Tem outros dados ainda. Segundo o Ministério da Saúde, há um desafio enorme quando se diz respeito aos aparelhos de imagem, porque no Sul e Sudeste existe um aparelho de imagem para cada 3.000 habitantes. Na região Norte, esse número cai para um aparelho para cada 12.000 pessoas. Isso já mostra um dos desafios que a radiologia enfrenta no Amazonas, né, professora? Ela, além dela enfrentar com esses parâmetros de realizar exame, a gente sabe que a gente somos os olhos da medicina, né? E a gente precisa ter essa qualificação para ter um bom atendimento, para dar um bom diagnóstico, até porque a nossa área ela é muito ampla. Se eu não consigo uma precisão no diagnóstico fechado, no raio-x, numa tomografia, numa ressonância magnética, nós temos também a medicina nuclear para dar uma decisão completa para esses pacientes. Então, assim, os médicos hoje em dia, os desafios que a gente vem enfrentando aqui para uma qualificação, a gente sabe que é muito avassalador, é muito, como é que eu posso dizer para vocês, é um desafio a cada dia, né, que a gente enfrenta. Com os aparelhos, a gente teve uma melhora com a parte digital, mas a gente sabe que não é só digitalizar, a gente precisa entender o contexto, como é que funciona nesses parâmetros. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né, sobre essa questão da qualificação de profissionais na região norte, eu falo no Amazonas como todo. E aí vocês comentaram comigo sobre como que o Amazonas, eu falo a região norte, ela ainda está ali caminhando, né? Não é ali como em outras regiões, ou seja, ainda está ali inferior a essa qualificação. Eu queria saber de vocês, até mesmo, professoras, por que esse cenário, né? E como criar essa cultura de qualificação mesmo dentro da radiologia?
No contexto diagnóstico, a gente aqui, inclusive, né, a FAMetro, ela tem sido a pioneira no sentido, né? Hoje nós temos na graduação, acredito que somente na FAMetro, a radiologia ela é dividida, né, em tecnólogos, desculpa, né? Graduação e técnicos em radiologia. E a FAMetro, ela tanto inseriu no mercado de trabalho com essa classificação de técnicos, porque tem o técnico de radiologia pela FAMetrotec, né? E a graduação. Nós não tínhamos até ano passado a questão de pós-graduações presenciais, sim, à distância, de outras instituições fora do estado. E a FAMetro conseguiu trazer, né, isso. E hoje nós temos tanto a pós-graduação em mamografia e densitometria óssea, como em tomografia e ressonância magnética, que é um grande avanço de diagnóstico, de tecnologia para os nossos alunos que saem, né, como graduados e já conseguem permanecer por aqui e fazer uma pós-graduação. Por isso que a gente tem esse déficit aí de desenvolvimento educacional, porque aqui não tínhamos ainda esse acesso e graças à FAMetro nós estamos tendo. Que legal, e isso já mostra um certo avanço, né? E eu acho que até mesmo o Vinícius pode começar a responder conosco em relação, por exemplo, esse profissional hoje. Quais são os avanços que ele começa a notar conforme o passar do tempo? E aí, o que vocês têm como maior avanço para nos falar dentro dessa área? Eu acredito que depois do Covid, a radiologia ela ficou com uma outra visão. Até para você dar um diagnóstico fechado para um paciente. E veio a reformação, né, que a gente fala que é uma proteção radiológica, implementando diretrizes para mudar do convencional para o digital, até porque com essa mudança a gente começou a trabalhar também com a famosa IA, né? A gente tem um olhar clínico, até porque a gente leciona para isso e eu como estudante, a gente estuda para ter uma visão diferente, porque a IA ela veio sim para ajudar, mas eu falo que é para um laudo médico, não para ter uma visão de uma análise de uma imagem. Porque a gente precisa entender o contexto anatômico, a gente precisa entender o contraste que faz aquela imagem, os cortes axial, sagital e coronal e a visualização em tempo real de cada exame que a gente faz. Isso não vai ser IA que vai responder. Isso vai ser o profissional que está estudando, se capacitando para isso e o profissional que vai se atualizar cada vez mais. Claro, a gente consegue complementar um com o outro, mas não falar que a IA vai substituir uma mão de obra que somos nós estudando para cada vez mais ter uma qualificação melhor. Eu estudei fora, né, todas as especializações que eu fiz no tempo que eu formei, eu tenho 19 anos de formação acadêmica, eu procurei me qualificar aqui em Manaus, mas infelizmente não tinha no tempo que eu me formei. Então eu busquei outros conhecimentos fora. O que mais me relatavam, Manaus é muito longe. Manaus é o meio do mato, Manaus é diferente de chegar por conta de qualificação. E quando a gente volta para cá mais qualificado, a gente tem um mercado de trabalho aberto a mais. Só que a gente como professora e também a nossa coordenação, a gente entende o contexto que nossos alunos precisam, porque a gente está inserido no mercado de trabalho e a gente sabe que uma pessoa bem qualificada, ela consegue ser empregado em qualquer canto. Mas a IA, no meu ponto de vista, ela não vai substituir um profissional de radiologia. Não tem nem a possibilidade dessa substituição. Por isso que a gente tem que se qualificar cada vez mais. Perfeito. O Vinícius acompanhou essa implementação aí, eu falo, tecnológica que a gente fala, né? Entre ali o que era, como era antes a radiologia e o como ela é hoje. Queria que tu falasse, Vinícius, assim, desses avanços que tu tem notado. Antigamente na radiologia, né, a gente trabalhava, né, com os químicos, né, com os filmes, né, que era revelação, fixação, lavagem, secagem, né. Antigamente era manual. O profissional ele tinha que estar, basicamente, ele fazia um exame no paciente, ele tinha processos químicos. Aí hoje em dia se modernizou. Hoje em dia é tudo digitalizado. Hoje, como é feito um exame, automaticamente já é enviado para o computador. Aí tem um sistema PACS, DICOM. Hoje em dia tem mecanismos em sistemas, né? Que agilizam esse processo. Agiliza esse procedimento. Ou seja, fez um exame lá do paciente.
Um exemplo aqui, um paciente faz exame de tórax. Aí, como é feito esse exame, automaticamente já para o computador. O médico, hoje em dia, ele consegue laudar, através do sistema DICOM, né, a distância. Ele consegue laudar a distância, ele não precisa estar analisando a imagem no setor de radiologia, ele consegue laudar a distância. Só basta ele ter o ID, as informações do paciente, ele consegue dar a lauda à distância pelo sistema DICOM. E eu lembro que antigamente as pessoas chegavam até com os filmes assim grandes, né? Alguns exames de imagem bem assim grandes, assim, com envelopes grandes, assim. Eu ficava assim, gente, foi um baita de um exame, né? Hoje, basicamente, você não necessariamente precisa carregar esse exame de cima para baixo. Você consegue visualizar ali de uma forma digital e facilitar essa identificação, né? Acho bem legal isso. Eu gostaria de complementar com mais informações. Antigamente a gente tinha exames contrastados, né, como urografia excretora, retrógrada, que era muito feito, né, na radiografia convencional, que é a postura, né, do rins, bexiga, uretério, a região do sistema urinário. Antigamente era feito, né, esse estudo. Eu vou dar um exemplo da urografia retrógrada. Ela era feita, né, era introduzida uma sonda na região do orifício, né, da uretra, né? Ureteres, né? Era introduzido, né? Que era um método indolor e muito invasivo. E tudo isso era feito, né, na radiologia convencional. Isso era muito feito, bastante feito. Hoje em dia, né, com os avanços, né, por exemplo, da tomografia computadorizada, que a tomografia ela foi se modernizando, a tomografia computadorizada, né, ela consegue visualizar a imagem com muita qualidade, muito Com mais detalhamento, detalhes. né? Porque através, né, de um corte axial, ela consegue programar um sagital e um coronal, ela consegue basicamente extrair o máximo possível de qualidade de uma imagem através de detectores, porque ela no tomógrafo, né, tem os detectores, né? Esses detectores vão ajudar a melhorar a qualidade de imagem que é feito, né, com o paciente, né? Hoje em dia a tomografia computadorizada, eu não vou dizer que ela extinguiu, né? Deixou obsoleto, mas raramente hoje em dia faz exame com urografia escritura retrógrada como antigamente, porque a tomografia computadorizada, né, ela é um método que consegue ver com maior detalhamento essa região anatômica, consegue substituir, é um método menos indolor e rápido. Aí hoje também temos a ressonância magnética, né, que ela se modernizou, avançou bastante, ela consegue ver órgãos em tecidos moles com boa qualidade, boa nitidez. A radiologia hoje, né, ela tem um ramo diagnóstico, tem um ramo de tratamento. Diagnóstico, por exemplo, raio-x, a tomografia, a ressonância, a medicina nuclear. Entendi. Vou já pegar esse gancho e falar da medicina nuclear. Diagnóstico. Entendi. Hoje já tem áreas diagnósticas, né? Tem parte de tratamento. Mas hoje em dia, né, a radiologia avançou bastante, né? Integrando a inteligência artificial, com a evolução, foi melhorando cada vez mais. Foi... Perfeito, entendi. E já falando justamente o que o Vinícius está comentando sobre essa diferença, eu queria que vocês falassem para mim qual é a diferença entre essa radiologia diagnóstica e essa intervencionista. Posso falar do diagnóstico e aí ela já fala do intervencionista. Pode. Vamos lá. Como o Vinícius falou pra gente aí, com relação ao diagnóstico, nós temos exames que nos trazem diagnóstico. Que a gente tem, como ele falou, a ressonância magnética com tecidos moles, ela é muito eficaz para o diagnóstico, como até mesmo a depressão. Hoje nós temos estudos que eles revelam a ressonância magnética e eles também estão desenvolvendo estudo para ver se futuramente ela consegue diagnosticar o autismo, que ainda não conseguimos, mas futuramente, quem sabe, né? A ressonância magnética pode ser inserida nesse diagnóstico. A questão da tomografia, a questão de raio-x, que é o nosso pioneiro de exames, nós temos a densitometria óssea, que é uma questão diagnóstica. O médico precisa ver um diagnóstico tanto laboratorial, pelas análises clínicas, e como diagnóstico, que a radiologia entra com o diagnóstico. E a intervencionista já é um outro mecanismo dentro da radiologia que o profissional ele atua, tanto no diagnóstico como na intervenção por radiação, que a minha amiga vai falar aí. Bom, a radiologia intervencionista, além da gente ser os olhos da medicina, ele é um guia para um tratamento.
Então, o paciente ele já foi diagnosticado na radiologia diagnóstica, na tomografia, na ressonância, no próprio raio-x, e o médico precisa tratar esse paciente, como, por exemplo, um paciente cardiovascular, um paciente cardíaco que precisa fazer a colocação de um stent, colocação de um marca-passo, porque a gente tem uma visão que na realidade acontecia muito antigamente, fazer uma cirurgia de peito aberto, de barriga aberta, porque a gente precisava investigar como é que ia proceder com essa cirurgia. Hoje não, com a radiologia intervencionista e a gente vendo em tempo real como é que está funcionando esse órgão, consegue-se tratar esse paciente para uma intervenção. Já está dizendo, radiologia intervencionista, o guia de uma intervenção para dar um tratamento adequado para esse paciente. Só pegando um gancho que o Vinícius falou, como a gente muda muito assim de diagnóstico e tratamento, eu trabalho com a medicina nuclear. E a gente consegue ver a funcionalidade, como ele falou, do rim, como que ele está depois que o paciente tem uma hidronefrose, tem um rim de ferradura, o paciente ele foi colocado novamente o rim, que fez o transplante renal, porque a gente consegue entender o contexto, se vai funcionar o sistema urinário ou não, o sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino, que a gente já trabalha através de uma radiação, já é totalmente diferente do própria radiologia convencional. Ela já se torna uma radiologia de intervenção. Então a gente tem essa análise de estudo. Uma eu vou diagnosticar e a outra eu vou intervir para fazer o tratamento adequado para esse paciente. Perfeito. E são tantos detalhes, né, que a gente começa a perceber que até mesmo, por exemplo, já que a gente está falando desses avanços, com o uso da tecnologia, isso acaba até facilitando muito do entendimento das pessoas, né? Assim, acerca dos exames, assim, para esclarecer mais ali alguma imagem. Mas a gente também tem um desafio que é, por exemplo, o uso de inteligência artificial na manipulação de alguns laudos. E eu queria justamente conversar com vocês sobre isso. Quais são ali os desafios éticos, especialmente, eu falo, e o técnico, ao usar a inteligência artificial no laudo radiológico, né? Porque às vezes isso pode, inclusive, influenciar na alteração, na manipulação de algum exame. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que o olhar clínico eles não vão ter, como eu falei. A gente tanto estuda para ter esse olhar clínico. Claro, a gente não vai dar laudo, né? Porque às vezes as pessoas acham que porque a gente faz o manuseio do exame, processa o exame, a gente vai laudar. Não, a gente nem pode fazer isso. Mas aquele olhar da gente entender o contexto de uma patologia, até a anatomia de estudo, a IA ela não vai fazer. Porque não tem como eu pegar a IA para transformar. Porque quem está fazendo os exames somos nós. Ele pode até ajudar no laudo médico, para o próprio médico, mas o olhar clínico e crítico, ela não vai conseguir ter. Perfeito. No contexto da minha, né, na minha concepção sobre esse assunto, eu sou professora de TCC na faculdade e já vi alguns alunos, né, trazendo sobre esses dados, a IA no diagnóstico. E um dos pontos é que realmente eles conseguem fazer um pré-laudo, mas não o laudo definitivo. Ainda assim, o médico precisa, né, confirmar, concordar, né? Então, passa sempre pelo médico. Como a professora falou, nós somos os executantes. A radiologia é executante de exames, mas não de laudos. É o médico radiologista quem emite os laudos. E nesse contexto, a IA tem contribuído muito para a medicina nesse aspecto de dar um pré-laudo. Mas, ainda assim, quem assina ao final, concordando com tudo aquilo, é o médico. Perfeito. E para quem agora? Vamos lá, para a academia, né? Nós estamos falando da FAMetro. Vocês falaram que a FAMetro é uma das protagonistas quando se diz respeito ali à formação, qualificação de profissionais de radiologia. Eu acho que isso é interessante para a gente, porque para quem está começando nessa área, eu queria saber o que vocês indicariam. Porque às vezes a pessoa ela entra com uma ideia sobre radiologia e talvez mude bastante, o que é natural. Porque sempre acontece em qualquer curso, né? Entrar com uma certa expectativa e durante o decorrer do curso a gente tentar entender realmente quais são as limitações e os avanços. E então, para vocês, professoras, o que vocês indicariam para quem está em casa, está pensando em cursar radiologia? Mercado de trabalho, por exemplo, eu acredito que
a área de ressonância magnética, a área de medicina nuclear, tem uma área também que é levantamento radiométrico, que a gente consegue fazer a calibração dos aparelhos, porque quando os alunos entram, eles têm a concepção de pensamento que a gente só vai executar o exame. Só que a gente precisa entender o contexto, como é que funciona o exame. E aí eles vão se apaixonando cada vez pelas áreas, porque são áreas diversas: radiologia industrial, radiologia florense, radiologia diagnóstica, radiologia intervencionista. Radiologia industrial a gente trabalha com irradiações de bebidas, a gente trabalha com escaneamento de cadáver, a gente trabalha com esterilização de equipamentos, né, instrumentação cirúrgica. Então, tem uma amplitude muito grande para eles aproveitarem, né? Eu falo de desbravar todo o conhecimento que a gente tem para oferecer para eles. E a proposta que eu deixo aqui para eles é estudar cada vez mais, se capacitar, buscar mesmo. Porque com os avanços tecnológicos que a gente vai tendo, cada vez mais os aparelhos eles vão ficar mais sofisticados, cada vez os aparelhos eles vão ficar com uma detecção bem maior, só que a gente precisa se aprimorar. A gente não pode ficar com aquele comodismo 19 anos atrás, que quando eu comecei a faculdade, quando a professora Michele começou a faculdade, a gente vai melhorando. A gente tem uma feira em São Paulo, e no Rio de Janeiro também, que é com os avanços tecnológicos da radiologia. Todos os aparelhos com dimensões totalmente diferentes. Aí os alunos perguntam: professor, a gente vai ser substituído? Nunca. Até porque se você não se qualificar, se você não se aprimorar, aí sim tu pode ser substituído. Mas a qualificação, como fazer o manuseio do aparelho, como que tu vai calibrar o aparelho, como que tu vai apertar aquele botão, você precisa se qualificar. Enfim, exatamente, qualificação, né? E nesse sentido, né, como o Vinícius colocou, a evolução. Nós estamos sempre em evolução. E antes nós tínhamos o convencional, hoje nós temos o digital. E todos os profissionais precisam caminhar junto com essa evolução. E a FAMetro tem investido muito nisso. Nós estamos empenhados, né, com relação aos nossos alunos para que eles estejam prontos para o mercado de trabalho. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo um aluno dizer: olha, estou trabalhando, eu tenho egressos da faculdade que estão no 28 de agosto, que estão no João Lúcio, que estão nas clínicas particulares em atendimento, exercendo aquilo que eles um dia sonharam e hoje estão executando. E a gente fica muito feliz por isso. E você, Vinícius, o que fez você escolher o curso de radiologia? Lá de uma forma bem... Eu caí de paraquedas. Caiu de paraquedas. Mas o que fez você se manter até hoje? Bom, o que me mantém motivado no curso, os professores sempre me motivaram a estudar. Vai lá, estuda, vai lá, faz um curso. A professora Raí sempre falava pra mim assim: ó, estuda, acredita no potencial. Aí eu comecei no primeiro período, hoje já tô finalizando. Esse ano já formo, já vou virar um tecnólogo em radiologia. Pretendo me especializar em docência para ser professor no futuro, se Deus permitir. O que me motiva é isso, que é uma área muito boa, né? Hoje a área da saúde precisa de profissionais mais qualificados, né? Precisa dessa humanização, atendimento humanizado. E sobre aquela conversa da inteligência artificial, é importante o profissional ter o contato com o paciente, falar com o paciente, saber como ele tá, né? fazer a anamnese, conversar, é muito importante. Eu acredito que a inteligência artificial nunca vai substituir a gente, não tem como substituir a gente que é da radiologia. A inteligência artificial são mecanismos e ferramentas que auxiliam a gente. Auxiliam no diagnóstico, auxiliam na precisão de imagem, melhor qualidade da imagem. Hoje na tomografia, vou tentar falar de uma maneira concisa, né? Hoje temos, basicamente, a gente faz um exame tomográfico, a gente consegue fazer várias coisas, né, que vão melhorar a qualidade de imagem. A gente tem vários filtros. O médico, basicamente, só de ele tocar numa região, uma estrutura, ele consegue ver se tem alguma anormalidade. Por exemplo, a escala de HU, Hansfield, né? Tem um padrão numérico aqui, né? Que indica, né? Que cada estrutura corporal tem um padrão. Aí, se o médico, por exemplo, apertar em um rim e fugir desse padrão, vai indicar uma anormalidade. Isso é um mecanismo de inteligência artificial, né? Que a própria tomografia fornece. E ela consegue, basicamente, né,
através, né, de exame com contraste, né? Fazer exame, por exemplo, da coronária, visualizar o coração com bastante detalhe, consegue visualizar as estruturas anatômicas com maior detalhe, com coloração, com filtros, né? Tudo isso facilita, né, no diagnóstico e pro laudo médico. Perfeito. Mais uma vez, quero agradecer a disponibilidade, professoras, de esclarecer um pouco mais o curso de radiologia, para falar ali sobre os avanços, os desafios que o curso enfrenta. Quero agradecer o tempo que vocês dedicaram para falar sobre esse assunto, a mesma coisa, Vinícius. E lembrando sempre, né, que para quem está em casa, há essa possibilidade de você se qualificar, né? Na FAMETO, por exemplo, quando a gente fala de protagonismo, e que bom que existe um espaço em que o amazonense que está em casa pode, né, procurar e pode se aperfeiçoar na área. Então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, tá bom? Muito obrigada. E para você que está em casa, se você gostou desse programa, curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo episódio.